All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, mais uma videoaula. Vamos aí trabalhar novamente uma temática voltada para a política, para a disciplina de política de meio ambiente, certo? Nós já fizemos um vídeo, inclusive se você quiser conferir no card, fizemos um vídeo, né? O card está aparecendo aí. Fizemos um vídeo sobre os princípios do direito ambiental. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma legislação bastante importante, uma legislação que todo profissional da área de meio ambiente e quem quer prestar concurso, né, nessa área precisa conhecer, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938/81. E aí eu quero informar vocês que nós vamos fazer esse vídeo em duas partes, tá? Porque é uma legislação importante, é uma legislação ampla, longa, e que a gente precisa destrinchar melhor os assuntos. Nesse vídeo, nessa parte 1, nós vamos falar sobre, basicamente, essa parte mais introdutória da PNMA e do CISNAMA, tá? O Sistema Nacional do Meio Ambiente. No vídeo parte 2, nós vamos explorar aí os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e outros assuntos também tão importantes quanto. Então não deixa de conferir, tá bom? Não deixa de conferir esses dois vídeos, porque eu acredito que ele vai ser útil para os teus estudos, tá? Então vamos lá. Política Nacional do Meio Ambiente, ou como ela é chamada, PNMA, vídeo parte 1, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente é estabelecida pela Lei 6.938, instaurada, promulgada no ano de 1981. Ela estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, como a gente já vem falando aí desde o começo do vídeo, tá? E eu quero ressaltar que ela tem uma relação bastante próxima com aquilo que prevê a Constituição de 1988. Em 1988, a Constituição ela foi atualizada. Nesse caso, foi promulgada a Constituição Cidadã, Constituição de 1988, e cujo tema meio ambiente aparece pela primeira vez na Constituição, tá? O artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né? Então, foi uma novidade para a época, porque até então a temática meio ambiente não era abordada, né, de forma tão específica, de forma tão forte, né? E isso é muito positivo para a questão ambiental. Então, o tema meio ambiente surgindo na Constituição abre a possibilidade ou abre a necessidade para várias outras legislações também surgirem com o propósito de criar, né, meios legais para que o meio ambiente ele seja protegido e preservado. Há uma divergência de data, não sei se você está conseguindo perceber. A 6.938 ela foi aprovada em 81, ou seja, antes da Constituição. Ou seja, quando a Lei 6.938 foi aprovada, a Política Nacional do Meio Ambiente, já existia uma movimentação no Brasil, um diálogo, um debate muito intenso sobre a temática ambiental, fruto de todo um contexto internacional, né? Então a gente vem percebendo que à medida que as décadas vão passando, década de 70, 80, né, até a chegada do século XXI, o tema meio ambiente, internacionalmente falando, se torna um tema estratégico, um assunto que vai estar em pauta, vai estar na pauta de todos os governos, tá? Então, o meio ambiente é um assunto atual, é um assunto que vem sendo atual já há algumas décadas. E nesse contexto dos encontros internacionais, nesse contexto de preparação da Eco 92, então uma série de ações passam a ser necessárias, sobretudo para o Brasil, que alguns anos depois iria sediar o encontro no Rio de Janeiro. Então o Brasil ele precisava ter a sua política, então criou-se a Política Nacional do Meio Ambiente. E a Constituição, nessa mesma pegada, né, cria-se a Constituição, ou insere-se na Constituição Cidadã, o tema meio ambiente como um tema importante para o Brasil, tá?
Então, esse é o contexto do surgimento da Lei 6.938. E que, de forma bem simples, traz como objetivo principal, como objetivos, né? Preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental do país, utilizando da estrutura CISNAMA, ou seja, uma estrutura nova criada, denominada CISNAMA, para que isso aconteça. Então, olha aí o CISNAMA aparecendo como o grupo de órgãos públicos que vão executar, que vão tornar prático, vão colocar na prática essa política nacional do meio ambiente no âmbito do território brasileiro, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, vamos avançando, tá certo? Então, o meio ambiente, ele é visto, ou passa a ser visto, ou compreendido como um patrimônio público, e aí vale ressaltar, né, o significado que essas duas palavrinhas têm. Então, quando eu tenho um patrimônio, eu tenho um bem, né? Ou seja, é algo importante, é algo valioso. Então, o meio ambiente entendido como um bem, ele passa a ser compreendido como algo valioso, como um patrimônio do brasileiro. Patrimônio público, não é um patrimônio apenas de uma pessoa, de uma classe social ou de um grupo social. É um bem valioso, dotado inclusive de valor econômico, mas não só valor econômico, também valor cultural, identitário, enfim, né? Então, patrimônio, um bem valioso que é de todos. Nessa pegada, o artigo 225 da Constituição, ele deixa bem claro: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então, o meio ambiente é visto como um patrimônio público. E que por ser precioso dessa tal maneira, precisa ser protegido e o uso dos recursos naturais precisa ser feito de forma racional. Ou seja, deve-se prezar pela racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, tá? A política nacional do meio ambiente, ela estimula o planejamento e a fiscalização dos recursos naturais. Cabe, inclusive, aí aos órgãos integrantes do CISNAMA instituir isso na prática, né? Ela também estimula a proteção dos ecossistemas, considerando a importância que cada ecossistema tem, seja em âmbito local ou regional, né? Seja até mesmo a nível nacional ou internacional, global, né? Então, dada essa importância, há de se haver a proteção desses ecossistemas. Estimula o controle e o zoneamento das atividades poluidoras. E aqui eu faço a ressalva com relação ao licenciamento ambiental, à fiscalização ambiental, ao zoneamento ecológico econômico, que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que visam aí colocar em prática justamente esse aspecto. A PNMA incentiva as pesquisas, né, pelas universidades, empresas, enfim, para que se compreenda bem a importância que aquele ambiente tem para o contexto local, regional, e a partir daí desenvolver ações, métodos de proteção e preservação, estimula a recuperação de áreas degradadas e estimula a educação ambiental em todos os níveis de ensino, seja ela uma educação ambiental formal ou informal. Tá? Vale ressaltar que nessa legislação aparecem aí algumas definições interessantes e importantes. Tá? Primeira coisa, é uma definição legal, é uma definição prevista em lei. Eu entendo muito bem que essas definições elas podem variar de pesquisador para pesquisador. Algum estudioso pode pensar de uma forma diferente, um pouco mais ampla. Mas o que está sendo apresentado aqui, a definição de meio ambiente, por exemplo, é a definição de meio ambiente prevista em lei. Então, para todos os efeitos, é a definição vinda de um dispositivo legal. E que, por isso, não deve deixar de ser considerado. Tá? Inclusive para quem quer prestar concurso público. Então, nos concursos públicos, o entendimento do que vem a ser meio ambiente vai nessa linha de raciocínio. Porque a Política Nacional do Meio Ambiente diz que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações
ou seja, eu quero aí fazer a ressalva com relação ao termo interação, que meio ambiente não são caixinhas separadas. Meio ambiente é essa integração de meios, de recursos, né, de leis. Então, o solo ele influencia na vegetação. A vegetação influencia na condição climática, microclimática. Ou seja, uma coisa interage com outra. Essas interações todas formam o meio ambiente. Interações essas que podem ser tanto de ordem física, química e biológica, né? Temperatura, parâmetro de água, presença de algum micro-organismo. Então, são várias formas de entendimento que também fazem parte dessa linha de raciocínio do que vem a ser meio ambiente conforme a Política Nacional do Meio Ambiente. Tudo isso de tal forma que permita abrigue, faça a regência da vida em todas as suas maneiras, em todas as suas formas, tá? Então, um conjunto de interações, leis, influências, condições de ordem física, química e biológica permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa legislação também traz o conceito do que vem a ser degradação da qualidade ambiental. Então, degradação, na lei, significa a alteração adversa, prejuízo, ou seja, perda. Quando se comete uma degradação, necessariamente há um prejuízo, uma perda. Aquela condição inicial, ela foi prejudicada por algum ato degradador, alguma atividade degradadora, tá? Vale ressaltar a diferença desse conceito em relação ao conceito de impacto. Impacto ambiental, quando a gente vai fazer aí os estudos ambientais, não necessariamente abriga apenas as atividades ou as intervenções de ordem prejudicial, ou seja, de ordem adversa. Eu posso, por exemplo, numa avaliação de impactos, identificar os impactos positivos ao meio ambiente. Então, o impacto ele pode ser positivo, como ele também pode ser negativo. Quando a gente fala em degradação, necessariamente eu estou falando em algo negativo, em prejuízo, em perda, tá bom? Na alteração adversa daquela condição inicialmente observada. E aí vem poluição. Poluição é uma forma de degradação, é uma degradação. Então, quando eu entendo poluição, eu estou entendendo-a como a degradação da qualidade ambiental. Então, Ítalo, o que diferencia ou o que torna a poluição especial? Porque a poluição ela vai ser resultado de algumas atividades específicas. 5 atividades específicas. Então, a poluição ela advém de atividades que possam prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. A poluição ela advém da atividade que cria condição a diversas atividades sociais e econômicas. A poluição ela advém das atividades que afetam desfavoravelmente a biota. A poluição advém das atividades que afetam as condições estéticas, visuais, paisagísticas e sanitárias do meio ambiente. A poluição advém das atividades em que há o lançamento de matérias ou energia que estejam em desacordo com os parâmetros estabelecidos por lei, por normas, por decretos ou pelos conselhos deliberativos integrantes do CISNAMA. Então, quando se enquadra nesse um desses 5 tipos, então eu posso afirmar com base legal de que ali houve uma poluição, tá? O poluidor é aquela pessoa física ou jurídica, ou seja, com CPF ou CNPJ, que causou a degradação, que causou a poluição, tá? Então ele é considerado poluidor e essa ação, essa prática, ela pode ser penalizada, seja por multa, por embargo, conforme prevê a lei, tá? E os recursos ambientais são a atmosfera, a água, interior, superficial, subterrânea, estuário, mar territorial, solo, subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, tudo isso é considerado recurso
ambiental, tá bom? Então vamos avançando. Então a gente já entendeu aí os conceitos, que é uma parte mais introdutória da Política Nacional do Meio Ambiente. E agora vamos focar no SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Lá no artigo 6º da PNMA, vem dizendo o que é esse SISNAMA. Basicamente, é um grupo de órgãos públicos que tem funções previamente definidas, previamente estabelecidas, com um objetivo em comum, que é preservar e proteger o meio ambiente. Mas vamos aqui para a definição legal. Então, são os órgãos e entidades que podem ser da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Então aqui eu quero fazer a seguinte ressalva. Órgão integrante do SISNAMA necessariamente é público. Não existe órgão, seja ele ONG ou órgão privado particular, que seja integrante do SISNAMA. Cabe a tarefa de proteger e melhorar o meio ambiente, a qualidade ambiental, cabe aos órgãos públicos, cabe ao Estado, cabe ao governo, nos seus diversos âmbitos de atuação, seja ele o âmbito federal, que é a União, estadual ou local, que é o município, tá bom? Acho que deu para entender, né? Então vamos lá. Quem são os órgãos que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente? Vamos lá. O Sistema Nacional do Meio Ambiente ele é formado por um órgão superior, por um órgão consultivo e deliberativo, por um órgão central e por um órgão executor. Esses quatro formam o SISNAMA. Observação, presta atenção. Eu falei para vocês que o âmbito de atuação do SISNAMA pode ser tanto a nível federal, estadual ou local. Partindo desse raciocínio, nós temos que compreender que eu vou ter órgão superior, consultivo e deliberativo, central e executor nos 3 âmbitos de atuação. Então, eu vou ter órgão superior federal, órgão superior estadual, órgão superior local. Eu vou ter órgão consultivo e deliberativo federal, estadual e local. No entanto, eu quero deixar claro que tudo isso daí é previsto em legislação, mas passa por um plano de governo que pode alterar isso no âmbito do estado e do município. No âmbito nacional, acontece desse jeitinho. No âmbito do estado, na maior parte dos estados, acontece desse jeitinho. Geralmente a gente encontra diferenças no âmbito municipal, seja por questões de orçamento, seja por plano de governo. Isso daqui pode adquirir uma outra roupagem, porém deve estar dentro dessas linhas gerais previstas na PNMA, tá bom? Então, basicamente, são 4 os órgãos que podem ser replicados tanto no âmbito estadual quanto no âmbito local. Aos órgãos que têm poder de atuação no âmbito estadual, eu vou chamá-los de órgãos seccionais. E aos órgãos que têm poder de atuação no âmbito local, municipal, eu vou chamar de órgãos locais. Todos esses fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, devem compartilhar, portanto, informações, objetivos, metas, planos de governo, projetos, propostas, financiamentos, enfim, porque o objetivo é que é recuperar e manter preservado o meio ambiente do nosso país, tá bom? O que é que cada um faz? Vamos lá. O órgão superior tem a função de assessorar o presidente da República. Quando é no âmbito do estado, ele vai assessorar o governador. Quando é no âmbito do município, vai assessorar o prefeito. Assessorar na formulação da política nacional, ou estadual ou municipal, e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Então, é um grupo de assessores, né, que vai aí ter essa função de estar mais próximo do chefe do executivo, no âmbito de atuação em que se encontrar,
para orientar, fornecer diretrizes, pensar a política ambiental daquele âmbito de atuação, tá bom? O órgão consultivo e deliberativo, ele tem a função de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, ou seja, tomar decisão no âmbito da sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O que é importante entender aqui com relação ao órgão consultivo e deliberativo? Ele é formado de forma bem democrática, né? E ampla. Então, podem participar desse conselho, empresas, instituições, como universidades, né? ONGs, dependendo do regimento, dependendo das diretrizes de composição desse conselho, a pessoa física ou jurídica que tiver interesse, ela pode concorrer a uma cadeira e, em sendo eleita de forma democrática, prestar um mandato, né? Ou seja, fazer parte daquele conselho por um determinado tempo. E aí, nesse tempo em que ela tem mandato, essa instituição, essa pessoa física vai propor debates, diálogo e propor reflexões com relação às consultas que forem executadas a esse conselho ou até mesmo as deliberações necessárias como resultado dessas consultas, tá? Então, é um órgão consultivo e deliberativo que também vai atuar no âmbito do governo federal, no âmbito da União, do Estado e do município, tá bom? O órgão central, ele tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal ou estadual ou municipal, a política nacional, estadual, municipal e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, ou seja, aquele órgão que vai pensar como é que a coisa vai acontecer, né? E aí, quais são os planos, quais são os projetos, de onde é que vem o dinheiro, como é que vai ser feito? Vamos aqui fazer um documentozinho, estruturando um projeto, né? Um projeto seja nacional, estadual, voltado para a preservação do meio ambiente. Então, quem vai coordenar tudo isso, planejar, colocar aí a mente para trabalhar, é o órgão central, tá bom? E o órgão executor é aquele que vai executar a política. Ou seja, a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal ou estadual ou municipal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. É aqui que acontece, por exemplo, a fiscalização ambiental. Cabe ao órgão executor, por exemplo, fiscalizar as atividades poluidoras, as atividades com potencial poluidor degradador, fiscalizar as ações de degradação ambiental, os impactos ambientais cometidos e, inclusive, instituir as medidas administrativas ou penais, as sanções necessárias a punir aquele que venha cometer um crime ambiental ou uma prática de degradação ambiental. Então, é no órgão executor que acontece o licenciamento, que são emitidas as multas ambientais e assim vai, tá bom? Os órgãos seccionais, né, eu já falei para vocês com relação a eles, tanto seccionais como os locais, eles têm essas mesmas atribuições, só que num âmbito de atuação diferente, né? O órgão seccional, o âmbito de atuação é o Estado, o órgão local, o âmbito de atuação é o município. E aí, para a gente finalizar, né, essa nossa videoaula, entender aí como é que se dá o nome, ou como é que é a nomenclatura hoje, em 2020, com relação a esses órgãos, né? Então, como é que cada um é chamado? É claro que vale ressaltar que tudo isso pode mudar, dependendo do governo, dependendo do contexto, mas hoje, no ano de 2020, a gente tem essas nomenclaturas relacionadas aos órgãos que fazem parte do CISNAMA. Vamos começar aí pelo âmbito federal. Então, no âmbito da União, o órgão superior é chamado de Conselho de Governo. Ele foi instituído, né, ele é integrante da Presidência da República, do Gabinete do Presidente da República, conforme estabelece a Lei 10.683/2003, tá bom? O órgão consultivo e deliberativo no âmbito da União é chamado de Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou CONAMA.
Então a gente costuma ver muito aí as resoluções do CONAMA, porque cabe a esse conselho deliberar sobre temáticas ambientais, né? O órgão central a nível de União, no âmbito da União, é o Ministério do Meio Ambiente, então cabe ao Ministério do Meio Ambiente, MMA, coordenar, planejar, pensar a política nacional do meio ambiente. E nós temos 2 órgãos executores no âmbito da União. O primeiro deles, né, que eu acredito que a maioria já conhece, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E além do IBAMA, existe também o Instituto Chico Mendes da Conservação e da Biodiversidade, de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. Ítalo, qual é a diferença entre o ICMBio e o IBAMA? Simples. O ICMBio ele vai atuar como órgão executor, ou seja, inclusive aprovar o licenciamento ou executar a fiscalização ambiental no que se refere ao domínio territorial das unidades de conservação. Então, se está dentro de uma unidade de conservação federal, no caso, né, porque é o âmbito da União, então se está dentro de uma unidade de conservação, o órgão executor é o ICMBio. Fora das unidades de conservação, quem atua como órgão executor é o IBAMA. Então essa é a diferença. ICMBio atua dentro de unidade de conservação. IBAMA atua em todo o restante do território nacional, tá? E aí os órgãos seccionais e locais, eles levam nomes diferentes conforme a realidade do estado ou do município. Por exemplo, no estado do Ceará, que é o meu estado, o órgão superior é o gabinete do governador. Tá? O órgão consultivo e deliberativo é o COEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará. O órgão central hoje é a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e o órgão executor é a SEMAS, Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Né? Então leva aí essas denominações, todos membros do CISNAMA, fazendo parte aí como órgão seccional. E aí o município vai dar o nome que achar melhor, né? SEUMA, SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, SMM, enfim, vai depender de cada município. Inclusive, depende do município também, pensar como que essa política vai acontecer na prática. Pode ser que, por razões diversas, como orçamentária ou até mesmo plano de governo, algum órgão assuma mais de uma função. Isso é possível também, desde que a questão ambiental ela seja pauta no governo municipal, uma vez que cada vez mais a população brasileira exige dos governos, a população mundial, na verdade, né, exige dos seus governos esse cuidado maior para com o meio ambiente, tá bom? Gente, então por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se surgiu alguma dúvida, algum comentário, coloca aí embaixo, escreve. Vamos ter todo o cuidado do mundo para ler, para interagir com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse material, desse conteúdo. Espero que ele possa te ajudar nos teus estudos, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar, tá certo? Siga também aí a nossa escola nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, que à medida que a gente for produzindo aí novos conteúdos, a gente vai estar postando para vocês poderem apreciar, tá bom? Então, nosso muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Valeu, até o próximo vídeo. Não esquece de conferir a parte 2, né, da Política Nacional de Meio Ambiente. Também é importante, viu? Valeu, até a próxima. Tchau. Very good. Go ahead now.